Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio e que devemos amar uns aos outros. Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Queridos e queridas, Podprev, mais uma vez no nosso novo episódio, o 16º. Já estamos no 16º episódio. Vocês tanto pediram para o cara apresentar as teses revisionais dele. E o nosso convidado de hoje, que ele passa de apresentador para o entrevistado, é ele, o nosso querido Dr. Geraldo Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso Café Previdenciário SLZ. Valeu, doutor Osmar. Rapaz, eu vou agora falar aqui que nem o nosso penúltimo convidado, né? A gente teve o nosso convidado que foi o gerente executivo. No momento em que ele foi convidado aqui, ele disse no início da fala dele: eu tô nervoso. Eu disse, agora eu vou dizer aqui também, pessoal, eu tô nervoso, porque agora eu não sou apresentador, agora eu tô sendo entrevistado. Mas, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. Você que nos ouve aí pelo YouTube, que nos ouve pelo Spotify, pelo Amazon Music, é com grande satisfação que eu saio da função de entrevistador para ser entrevistado. Obrigado por essa oportunidade, meu parceiro, doutor Osmar. A ideia foi dele, viu? Ele que disse, tem que ter esse momento. Todo mundo estava falando ali das suas teses. Foi no último episódio com Nos últimos episódios? Nos últimos, na verdade. Aí todo mundo que conhece... Não, na verdade, doutor Geraldo, não é só dos últimos, não. Ele vem lá do 3º episódio com o doutor Ibrahim. Sim. E aqui nos bastidores a gente estava falando sobre as teses. E aí o doutor Ibrahim comentou, eu falei, cara, isso vai gerar um episódio. Deixa que vai ter a hora dele. E tua hora chegou, meu amigo. Legal demais. Obrigado por essa oportunidade. Eu acho assim que hoje a gente precisa muito ampliar nossos horizontes, não é, doutor Osmar? A gente vive um momento de muita dificuldade por conta dessas frustrações que o segurado tem tido em razão da vida toda não ter avançado com os julgamentos das ADIs. Ainda temos um embargo de declaração para ser julgado ali. A bem da verdade, pessoal, não morreu Maria Preá, mas a gente sabe que as dificuldades elas se impõem. Vivemos hoje um Estado que ele está cada vez mais usando um discurso econômico no meio das decisões, e isso implica em uma postura reativa do Poder Judiciário, no sentido de não acolher pedidos revisionais, e a gente hoje tem que se munir, tem que saber como atuar, né? É uma grande satisfação. Olha, eu vou falar o currículo dele. Ele já fez de tudo um pouco. Ele já foi bancário, ele já foi servidor da Justiça Federal e hoje o homem é advogado militante, cria teses jurídicas e além da excepcionalidade de que ele faz o direito previdenciário. Esse é o currículo do nosso entrevistado de hoje, mas antes de tudo, roda a nossa vinheta! Voltando, vamos para o que interessa. Doutor Geraldo, eu tenho uma dúvida aqui e queria saber o que fez Vossa Excelência despertar esse interesse em teses revisionais, fazer essa criação, gente, do que ele trouxe. Ele vai trazer 3 teses aqui, gente. Olha, ele vai abrir a caixa de ouro. Sabe aquela dica de ouro? Ele vai ter a caixa de ouro para vocês. Então eu queria saber o que te levou a analisar, estudar e ir a fundo para criar umas teses, essas questões lá minuciosas que trazem grande rentabilidade, viu, gente? É um nicho para quem não atua ainda
poder se antenar e poder atuar. Conte um pouquinho pra gente. Na hora. Vamos lá, pessoal. Vejam só, eu tenho comigo, né, um conceito que eu até costumo falar isso sempre para o próprio cliente que me procura, né? Eu digo para ele, olha, a tese, em que pese ser algo novo, que a gente vai falar aqui agora, a tese, ela necessariamente, ela não se cria, ela é desenvolvida. Tá? Isso para o operador do direito tem que ficar muito claro, porque quando você diz que cria tese, fica até parecendo que você está fazendo isso do zero, surgir do zero. E a tese, ela não surge do zero. A tese, ela sempre surge de alguma coisa, né? E é aí que está, vamos dizer assim, o pulo do gato, né? Eu, na verdade, tive uma Olha, tu vai contando devagar esse pulo do gato até o final, vai esticando ele. Claro. Porque eu quero ver vocês todos aqui antenados nessas teses de ouro. É isso aí. Essa experiência, ela nasce, na verdade, de uma vivência que tive prática, né, de trabalhando dentro do órgão, ali na assessoria de juízes federais, e eu tive alguns magistrados que eles eram muito, eles acabavam debatendo muito algumas questões que pareciam sólidas, né, para o judiciário, mas que para esse julgador não era. Né? Eu tive um caso bem pontual, que foi bem aí que eu comecei a perceber que o operador do direito ele tem que ir mais fundo. Ele não pode ficar nessa superfície rasa, né? Apenas de ler o resumo de uma ementa ou de apenas ler o teor de uma súmula e tentar ir além, né? E às vezes ler só essa ementa, né, doutor Geraldo? Às vezes não te dá o contexto exato do que foi a ratio decidendi. Perfeito, doutor Osmar. É isso mesmo. O que o doutor falou é o coração de quem quer desenvolver tese. Você não vai conseguir desenvolver uma tese se você não estudar a fundo aquela matéria, indo no inteiro teor do julgado, vendo quais são os elementos jurídicos que estão sendo invocados pela corte, pelo tribunal, por aquele órgão colegiado. É necessário que você vá fundo nesse estudo, né? E uma coisa interessante que nos surgiu foi, logo na minha primeira experiência, foi de um caso que chegou na Justiça Federal, que esse caso era um caso de aposentadoria por idade híbrida, né? E há uma súmula na TNU que fala sobre aquele escalonamento que tem no artigo 142 da Lei 8.213, que fala sobre o escalonamento da idade, né? Que havia para poder implementar os requisitos para aposentadoria. Aquela mudança da lei que veio trazendo o tempo que ia aumentando ao longo dos anos. A idade, né? Para poder obter o tempo benefício. de carência necessário para aposentar por idade. Perfeito. Então, esse escalonamento que há ali na lei, né, no artigo 142, ele, na verdade, ele trazia para a gente uma ordem e dizia no texto da lei que era necessário que os requisitos estivessem satisfeitos. Contudo, a lei, ela deixa muito clara que os requisitos deveriam estar satisfeitos. E o que eram os requisitos? A idade e a carência. Então, a súmula que surgiu sobre essa matéria, ela foi contra a legem. Foi contra a legem por quê? Porque a súmula da TNU, que trata dessa satisfação, na verdade, a adoção do critério idade a menor, né, ele poderia ocorrer antes da carência ser satisfeita. E a súmula, portanto, ela acabou desafiando o texto de lei. Né? E a súmula não é vinculante, é uma súmula da TNU, né? Mas aquele magistrado, quando eu fui fazer a minuta, a proposta de minuta de decisão para ele me devolveu para o gabinete e disse: Geraldo, eu não vou aplicar essa súmula. Né? Porque, primeiro, ela não é vinculante, né? E segundo, porque o texto de lei ela é muito claro. Ele diz que os requisitos devem estarem satisfeitos. Devidamente preenchido. E aí foi que me surgiu, então, uma curiosidade. É necessário que a gente faça a leitura da lei, né? Leia, faça um estudo mais aprofundado, e isso me despertou o interesse de pesquisar mais a fundo alguns temas. Né? E daí caso... surgiu, foi aí que surgiu então a tua inquietação para começar a aprofundar esses estudos. Perfeito. Eu tive logo no início da advocacia, né, quando comecei a advogar, eu tive um grupo de ferroviários que me procuraram, né, através de uma associação
uma associação que tem um grande estima, a Associação dos Ferroviários, que é a FAADEC, aqui na nossa região. Um grande abraço ao presidente, que é o Newton. Um grande abraço, Newton, para o Nicásio, também que é coordenador hoje lá em Imperatriz. Esses diretores da FAADEC, quando me procuraram, eles me trouxeram uma situação bem curiosa acerca da aposentadoria complementar da Avalia, né? E o que aconteceu ali foi uma coisa bem interessante, indo direto aqui ao ponto para nossa primeira tese. Você que está aí, presta atenção. Essa é a primeira tese. Tese da migração lesiva na Previdência Complementar. Viu? Vai estar aqui a tese para você. Vamos ouvir o homem falando sobre essa tese, explicando para a gente, porque eu tenho certeza que muitos de vocês aí, assim como eu, não tinha conhecimento dessa tese. E olha que, assim, eu posso falar um pouquinho, eu sou muito curioso e vou estudando e vou procurando, mas até então, antes de Dr. Geraldo me trazer e me falar sobre isso, eu não conhecia. E a gente vai entregar aqui. Vamos lá. Entregue o ouro. Vamos entregar. O que aconteceu foi o seguinte, nessa questão previdenciária, né, a gente está aqui falando do regime de previdência complementar de entidades fechadas, tá, pessoal? E aí, olhem que coisa interessante. A entidade previdenciária, ela fechada, né, complementar, ela tem uma regulamentação. Existe uma lei complementar que rege como esses benefícios são concedidos, de como são instituídos esses planos de benefício. E lá dentro do bojo dessa legislação existe também um regramento administrativo, né, da Previc, que é a autarquia federal. Tem um negócio próprio lá, tem um nome próprio, tem requisitos próprios, nomenclaturas próprias, tem uma administração, tem uma supervisão. Então, é uma situação que é muito boa a ser trabalhada, viu, gente? Perfeito. E a gente, na época, quando me procuraram, como eu não mexia muito com essa parte do direito previdenciário, eu tive que fazer um estudo no Dodpedia. E o Dodpedia, para quem não conhece, é do Dizer o Direito. Você pode utilizar o buscador do Dizer o Direito e fazer ali pesquisa sobre alguns institutos, né, do direito previdenciário, do direito como um todo. Doutor Geraldo, eu vou aproveitar a oportunidade, e você aí do Dizer o Direito, aproveita e pode aqui, entrar em contato conosco, tá? Pelo nosso Instagram ou pelas nossas redes sociais, e aí trazer aqui algum ponto pra gente fazer a divulgação de vocês, tá? Não fiquem antenados aí, só nessa questão da gente mencionar não, mas vale muito a pena, viu? Sem dúvida. Já tem até a inteligência artificial do próprio Dizer o Direito. A gente hoje, que é o assinador ali no buscador, você pode se valer de uma inteligência artificial que vai em cima do próprio acervo do Dizer o Direito, que é uma ferramenta super importante para quem estuda o direito, seja para quem vai fazer concurso ou para quem opera. O nosso juiz federal lá, que é o mentor, que é o Márcio Cavalcante, ele otimizou essa ferramenta e que é muito útil para juízes, para estudantes do direito de uma forma geral e para advogados, para poder conhecer esses institutos, né? Pois bem, esse conhecimento técnico da Previdência Complementar, eu tive que ir atrás das palavras, né, de como esses institutos, quais são os termos técnicos e como é que essa fonte do direito ela deve ser conhecida. Então, como disse, é uma lei complementar que regula isso, que é a Lei Complementar 109 de 2001, e ela dispõe sobre o regime de previdência complementar em âmbito nacional falando, portanto, como deve ser instituído tais benefícios. E a questão curiosa que me chegou foi porque o pessoal que recebia a aposentadoria complementar da Avalia, eles tinham uma reclamação em comum. Qual era a reclamação que eles tinham? É que houve uma migração forçada e lesiva. Forçada por quê? O obreiro que está ali na Vale, trabalhando, né? Notadamente os ferroviários que estavam prestando serviços à Vale, eles receberam da sua direção, né, dos seus diretores, aqueles que tinham o poder de direção ali, uma solicitação de que eles deveriam fazer uma migração para um novo plano. Eles sairiam do plano BD, do Valia, e iriam para o plano Vale Mais. Nessa migração do plano, chegava, portanto, o empregador, né, o diretor, o responsável do plano de previdência complementar. Era alguém que tinha um cargo de chefia mesmo sobre o empregado e dizia, olha,
você tem que assinar isso aqui para poder migrar. Tinha que haver uma anuência escrita por parte do obreiro para que a migração pudesse ocorrer. Para você que não sabe, né, é bom até trazer essa explicação, né, doutor Geraldo? Por ele ser um plano complementar fechado, a mudança da regra desse plano, ele precisa ser anuída. Isso, tinha que ter uma anuência. Tinha que ter uma anuência. Porque vai mudar a forma de plano. Isso. E a mudança, é muito interessante você entender isso. Quando há uma mudança no plano, essa mudança, na verdade, se dá pela criação de um novo plano. Né? Então, novas regras. Isso, novas regras, justamente. E esse plano, só para eu pegar aqui até esse gancho, porque eu também já atuei em alguns planos, né? Tem vários. Você tem do Banco do Brasil, dos Correios, Petrobras, do Portos, que era da Portobras, da extinta Portobras, em que eu estudei esse também, viu, doutor Geraldo? Muito bom. Então, esses planos, ele tem um regramento próprio, em tese, ele tem que seguir até o final. Perfeito. Se você vai mudar, ele tá lá. E como é que era esse plano? Ele tinha, o empregador botava também um valor, não botava? Como é que era para eu entender? A verdade, o que acontecia naquele plano era que ele tinha uma série de vantagens que elas estavam causando um impacto financeiro dentro do regime. Uhum. Vamos lá, só para a gente entender por que é que existe a migração. A migração nada mais é que uma reforma da Previdência. Do jeito que acontece no regime geral, a gente tem que ter a reforma da Previdência Constitucional, tem as mini-reformas, né, através das medidas provisórias. Essas reformas, elas acontecem com o mesmo propósito no regime da Previdência Complementar Fechada. Elas ocorrem para salvar o sistema. Entenda, ela não surge, não é com o intuito de prejudicar quem já está afiliado. É apenas de trazer um balanço a essas contas do superávit. É porque quem paga benefícios lá é o superávit. E o superávit, ele vem da própria cota que é pago por esses empregados, né? Geralmente tem a cota do empregado e a cota que vem do empregador, Perfeito. Que aí ela soma. E somando, na grande maioria é 1 para 1, geralmente tem alguns planos que podem ter 2 para 1, e aí é muito vantajoso. É muito aquela situação em que você que está aí nos ouvindo, tá? Para entender geralmente o plano complementar fechado, na grande maioria das regras é assim, se você botou R$5 como empregado, do teu salário tu tirou e botou R$5, o empregador vai lá e bota mais 5. Ou seja, ela é diferente do regime geral, que é o do INSS, que só apenas em regra ali coloca o empregado, ele tira o percentual dele sobre o salário e também tem a cota do empregador que tira lá sobre aquele valor do salário. Não é acrescido a mais aquilo, é só sobre o teu salário. E já na complementar, ele geralmente tem um bônus, um extra, que tem a cota do empregado, a cota do empregador, que ela se soma. Perfeito. E aí aumenta. Então, nesse exemplo que eu dei, 5 mais 5 vai para 10. Enquanto que no do regime geral, tu tem um salário só de 5, ele vai contribuir só sobre 5. Perfeito. Isso mesmo. Então ele vale muito a pena. Vale sim. E entrando na nossa tese ali, o que a gente vai trazer pra gente ali? A migração, portanto, ela ocorreu, na verdade, a criação do novo plano, né? Ela surgiu para poder trazer um equilíbrio para aquela conta, né? Porque senão a conta não ia fechar. Ia chegar um dia em que eles não iam ter condições de continuar pagando benefício. Então, a gente tem que entender que a migração ela ocorre de forma saudável para a instituição de benefícios, tá? Não há nada errado, ilegal em se fazer isso, né? Contudo, houve uma ofensa a um princípio do direito da Previdência Complementar no momento dessa migração da valia para Vale Mais. E foi justamente essa tentativa, né? Essa foi o que aconteceu. Houve, então, um pedido por parte do empregador para que aquelas pessoas que estavam filiadas no plano antigo tivessem que anuir para migrar forçado. Um pedido forçando. Forçado. Ou ele assinava ou ele ia ter prejuízo na manutenção do seu emprego, né? Então, Então, houve uma coação. E aí, essa coação foi o que levou esses ferroviários a nos procurar, né? E dizer assim, olha, doutor, isso é uma injustiça, eu estou me sentindo lesado, eu quero entrar em juízo para poder pedir, portanto, a reversão disso e eu voltar para o antigo plano, né? E aí, quando essas pessoas me procuraram, eu fui consultar, então, a jurisprudência. E aí, quando eu consultei a jurisprudência, infelizmente, essas ações, elas não deram certo. Houve uma discussão há um tempo atrás de quem era a competência para julgar isso, se era da Justiça do Trabalho, Justiça Especial, ou se era a Justiça Comum Estadual que deveria julgar esse tema, né? E isso foi pacificado, é, portanto, a Justiça Comum quem julga isso. Tá? E quando a gente diz aqui comum, pode ser estadual ou federal. A federal também é uma justiça comum, contudo, como não tinha ninguém ali no polo passivo que tinha
estava elencado no artigo 109, então, notadamente, é a Justiça Comum Estadual que julga esse processo. Porque é uma entidade privada. Perfeito. Ela não tem essa prerrogativa lá do 109, da Constituição Federal, e não tem, portanto, legitimidade para ser processado na Justiça Federal. Primeira dica. Mas competência. Isso, tem que estar antenado. Só que aí há um detalhe muito importante nisso, né? É que quando eu fui estudar esse caso, né, dessa anulação, como eu disse aqui, essas ações em que se alegava a coação, todo juiz que pegava, juiz comum estadual que pegava esse caso, ele olhava a data da anuência e dizia lá, não, mas isso aqui já passou o tempo da prescrição, prescreveu, porque está lá no Código Civil, né, prescreve esse momento, você tem um limite temporal para poder arguir a coação. Mas quem é que ia arguir isso, estando com o vínculo empregatício em aberto, né? E, notadamente, você poderia até arguir a teoria da actionata para dizer que você estava nessa situação e que você só teve consciência da lesão depois que acabou o vínculo. Contudo, todas essas pessoas já também tinham passado tempo depois do fim do vínculo empregatício e perderam, portanto, a oportunidade de fazer a alegação pedir pela anulação da migração com base na arguição da coação. Então, a primeira coisa que eu disse para aqueles que me procuraram foi, gente, não dá para seguir essa linha de raciocínio, tá bom? Não dá. E aí foi quando eu resolvi estudar essa parte da Previdência Complementar, né? E fui atrás de livros e de obras e comecei a consultar como funciona. E aí a gente tem algumas surpresas lá muito interessantes. Primeira delas... Essa parte dos estudos dessa matéria, ela é muito escassa. Quando eu também estava fazendo um estudo sobre onde os planos privados, eu me debrucei e eu fui atrás, assim, eu achei poucas obras sobre o assunto. E fui atrás até de especialistas para conversar e entender mais sobre. Perfeito. É difícil mesmo, doutor Osmar. É difícil de você encontrar. Existe uma obra muito boa que você encontra na Juspodium sobre esse assunto, mas você também tem que consultar o regramento disso, né? Você tem que ir atrás da legislação afeta a esse assunto para que você possa entender. E uma das coisas que a gente descobriu ali, que me saltou os olhos, na verdade, foi estudar, foi perceber que em relação às decisões das Cortes Superiores, em relação à decadência revisional de benefícios, de previdência complementar fechado, ela não se opera porque eles entendem que é de trato sucessivo, renova mês após mês. Então essa é a primeira dica, pessoal. Você conhece alguém que se aposentou há mais de 20 anos e quer fazer a revisão? Isso é possível. Porque lá o entendimento é de que em relação a esta previdência, o trato é sucessivo e aí você pode pedir a qualquer tempo a revisão desse benefício. Doutor Geraldo, eu vou aqui, você que tá aí e tá já pegando essas dicas de ouro e a gente quer se especializar, o que nós vamos fazer, doutor Geraldo? Nós vamos botar lá no nosso Instagram, no @Café Previdenciário SLZ, ainda esta semana. Depois que o episódio estiver no ar já, na terça-feira, tá? Eu vou botar para vocês algumas obras do quais nós estudamos e que serve para você aí se aprofundar no tema. Então eu vou colocar lá nos stories para você ficar ligado. Eu não vou colocar no post, eu vou colocar nos stories. Eu vou colocar ela na quinta-feira e outro dia da semana. Então fica ligadinho com a gente. Você que ainda não segue a gente no @Café Previdenciário SLZ, lá no Instagram, corre lá. Terminando aqui o programa, clica e já segue a gente, ativa o sininho lá para você nunca perder uma postagem. Aproveitando a dica, segue o meu amigo Dr. Geraldo Silva, que é o @geraldosilva.adv e também o meu, claro, né? Osmar Neres JR. Vocês já sabem. Então, vamos lá. Dr. Geraldo, continue porque tá muito interessante. Então, pessoal, superada essa ideia da decadência, de que não existe, então... Vejam que coisa, olha que campo fértil nós temos na nossa frente, né? Enquanto que lá no regime geral da Previdência Social a decadência é de 10 anos, enquanto que no regime próprio é de 5, no regime da Previdência Complementar não existe essa decadência. Você pode pedir a qualquer tempo a revisão desse benefício. 2 dicas. E aí, olha que coisa legal. Eu superei essa situação, então agora eu fui começar a estudar em relação a qual seria a legitimidade desse processo, né? Aonde eu deveria propor? Será realmente na Justiça Comum Estadual? Ou será por que eu não poderia fazê-lo na Justiça Comum Federal? Meu interesse de estudar a possibilidade de demandar na Justiça Federal nasceu de um estudo que eu fiz através de um julgado
que eu vou até deixar aqui o endereço para você aí anotar. É um RESP repetitivo, ele é vinculante, tá? Que é o 1.551.488 do Mato Grosso do Sul. Olha só, esse RESP repetitivo, vinculante, ele firmou um tema, né? Um tema que tem 2 teses nele. Se você for estudar o inteiro teor desse julgado, for esmiuçar esse julgado, você vai ver uma coisa interessante acontecendo naquele processo. O que foi que aconteceu naquele processo? Havia uma discussão que eu vou já aqui contar para vocês, mas no meio dessa discussão, o STJ pediu para ouvir a Previc, que é a autarquia federal que era responsável pela fiscalização daquela migração. E aí, ele é responsável por Previc, ela é responsável por todos os planos de previdência complementar fechado. Complementar. Fechado. E dos abertos ele também fiscaliza. Ela não. Aí é outra. Ah, não, é outra. É outra. Aí nesse caso... Acho que é a SUSEP, né? Isso. Ali a gente só tá da Previc do fechado. E para trazer só aqui, né, o do aberto e do fechado, o que é isso? O aberto geralmente são aqueles planos de previdência bancário. Perfeito. Que é o Tem o PGBL e o VGBL. O VGBL, na verdade, para trazer essa explicação aqui para vocês, isso eu aprendi quando eu fiz esse estudo mais aprofundado. O VGBL, ele não é uma previdência. Na verdade, ele é um seguro em vida. Olha só. E o PGBL, ele é previdência. Então, é ele que vai estar lá na lei complementar e é ele que vai aplicar. Agora, o VGBL é seguro em vida. Por isso que você consegue colocar e resgatá-lo sem ter que abrir inventário. Perfeito. Muito bom, muito bom. Olha a dica de ouro. É isso mesmo, Tom. Então, uma coisa muito interessante me ocorreu quando eu li esse repetitivo, né? Que dizia que o STJ estava chamando a Previc para dentro do processo, para que prestasse informações, né? E aí, quando você vai lá para o artigo 109 da Constituição Federal, quando você estuda sobre a legitimidade do juiz federal para processar e julgar os feitos, lá diz que as autarquias federais, que é o caso da Previc, quando elas participam do processo, ainda que como assistentes, a competência é da Justiça Federal. E aí, meu amigo, eu puxei a carta da manga e disse, se for demandar, eu vou demandar, portanto, contra a Fundação da Vale, né, que é a entidade de previdência complementar fechada, e vou botar a Previc, porque ela não fiscalizou essa migração, e eu vou já contar para vocês aqui o que foi que nós percebemos de errado nessa migração, que, como eu disse, não adiantava mais arguir a coação, porque já havia prescrito o momento de se arguir coação. Então, esqueci a coação, falei isso para o meu cliente, né, que era ferroviário à época, eu disse, meu amigo, se eu for por essa linha de raciocínio... E é mais complexa, né? Você vai perder, né? Porque todo juiz que pegar essas jurisprudências, ele vai apenas repeti-la e você não vai ver o seu direito. E essa prova é mais difícil. Perfeito. Essa prova de mostrar a coação que é ali naquele momento e tudo, perfeito. E aí você assinou... Eu acho que não é bom o lado de você seguir. Então, o processo é estratégia. Perfeito. Também. Dado o tempo também, né, que isso ocorreu, para você juntar provas é bem mais complexo mesmo. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar então esse RESP repetitivo e vi que dava para eu processar também a Previc, mas havia ainda um desejo de entender o que eu poderia, o que caberia arguir nessas ações, né? E aí, esse repetitivo, ele, na verdade, surgiu de uma situação e eu estava utilizando ele agora em outra situação. Por quê? O que foi que aconteceu no repetitivo? O caso emblemático, que é esse RESP que foi julgado, trata de uma pessoa que, quando chegou no final do seu vínculo empregatício com a Vale, ao invés dele requerer a aposentadoria complementar, ele resolveu sacar o pecúlio dos depósitos que haviam sido feitos, né? E essa é uma opção que é dada para todo mundo que está nesse regime de previdência. Chegou ali no final, você tem 2 opções. Ou você leva a aposentadoria, ou você saca tudo aquilo que foi depositado, corrigido e tudo mais. É feita a atualização. Perfeito. Né? E aí diz assim, você tem tanto aqui em caixa e vai lá. Perfeito, era isso mesmo. E aí o que aconteceu? O que é que esse segurado, então, da Previdência Complementar reclamava em juízo? Ele queria sacar o valor, ele não queria aposentadoria, tá, pessoal? Ele queria sacar o valor. E ele queria que o reajuste desse valor fosse feito com as regras do plano antigo. O plano que foi migrado da Valia para Vale Mais, ele queria que fosse o plano antigo, porque as regras anteriores, elas eram melhores do que as regras atuais.
E aí o STJ, quando foi julgar essa situação, esse autor perdeu a ação. Esse repetitivo, na verdade, foi para dizer que ele não tinha direito. Só que quando o STJ firmou a tese, ele julgou o tema, ele firmou 2 teses. A primeira desfavoreceu o autor do RESP e a segunda favoreceu o meu cliente. Que é justamente que eu vou até ler aqui o trecho para vocês, só para vocês entenderem. Diz assim a tese que não favorece o segurado. Diz assim, em caso de migração de plano, isso está no RESP, tá? Vocês podem ir lá direto para a tese que vocês vão ver. O RESP já estava aí para vocês correm lá e dá uma lida também. Perfeito. Isso aqui é o que vocês vão usar quando tiver alguém de previdência do plano complementar. Fechado, isso mesmo. Diz assim a primeira tese fixada no tema. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício com a aplicação do índice de correção monetária. E era isso que ele queria, né? Esse então é um ponto de revisão do valor. Isso, ele queria sacar com a correção monetária que era regida pelo plano antigo. Contudo, na segunda... E ele tinha aderido ao plano novo. Ele aderiu, ele foi obrigado a aderir. Todos eles foram obrigados a aderir. Eles ou aderia ou perdia o emprego, né? E aí chegou... Essa situação quase não existe. É verdade. Fica lá por trás, né? Dessa situação. É uma situação escura. Né? Aí chegou então na segunda tese firmada do julgado. Diz assim, em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância... Aí, pessoal, anotem a deixa aí. Ó. Aqui são os princípios da previdência complementar do regime fechado. Ó. Em observância à regra da indivisibilidade, da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante. Então, esse é o ponto, né, doutor Geraldo? Esse é o ponto da revisão dessa tese que eu desenvolvi. Bateu no princípio. Perfeito. Então essa é a dica, pessoal, que eu dou aqui, porque eu deixo para você, é que quando você vai trabalhar com as teses, você tem que procurar julgamentos. Como eu disse, a tese, doutor Osmar, ela, na verdade, eu sou, na verdade, contra quem diz que criou a tese. Porque a tese, ela não se cria, a tese, ela se desenvolve. E a gente evolui. E a gente evolui. Ainda que você parta do texto legal, você não criou a tese, você desenvolveu. Né? Então a tese, ela tem uma construção. Né? Você tem uma construção que ela diz respeito ao direito, mas a um direito posto, a um direito que você pode ver, ele é verificável. Né? E nesse caso aqui, o RESP repetitivo não favoreceu o autor da ação, porque ele tinha sacado o depósito da poupança. Contudo, se você fizer a leitura detida da segunda tese firmada, você percebe que se houve a anulação de uma cláusula que beneficiava e você está usufruindo de uma aposentadoria complementar, você tem o direito de retornar ao status quo ante. E aí, como é status quo ante, pessoal? É o estado anterior. Né? A situação anterior. Então tem direito a voltar, porque entende o STJ nesse julgado que é nula essa migração. Ela foi nula, ela não tem validade. Nulidade, pessoal, é validade jurídica. Não tem validade jurídica essa migração. Porque ela trouxe um prejuízo econômico-financeiro para o segurado que estava lá contribuindo com a previdência complementar. Perfeito. E você que está aí e teve esse prejuízo com a previdência complementar, todos vocês aí que são trabalhadores, que têm uma previdência complementar, pode até instituir, viu, doutor Geraldo, uma previdência complementar no seu escritório, para todos os funcionários. Sabiam disso? Pode ser. A lei complementar. Você coloca. Aí doutor Geraldo paga uma parte ou ele paga. Então vai, você que tá aí, nos assistindo, já pega, compartilha esse ponto aqui do nosso trecho, do nosso Café Previdenciário SLZ, com quem precisa saber dessa informação. Toda grande empresa tem. Toda grande empresa. Se você for no banco, antigamente eu era do Banco Real, né? No Banco Real, tinha lá a nossa aposentadoria complementar. Se você for para Vale, tem. Se você for para Alumar, tem. Se você for para qualquer Petrobras, você vai encontrar. Todas essas grandes empresas, elas possuem uma previdência complementar. E aí, estou dando a dica aqui pro grande escritório.
Perfeito. Quem sabe mais um pouquinho no futuro, né? Sem dúvida. A gente cria por nossos... A gente tem que se tornar um grande escritório. Aí a gente vamos criar. Porque é bom para beneficiar. Sem dúvida. Isso serve como uma forma de você beneficiar, proteger, ter o cuidado e proteção dos empregados. Você que tem uma empresa que quer trazer uma gestão, uma cultura para os seus empregados, trazer um benefício, veja para poder instituir uma previdência complementar fechada. Perfeito. Né? Pode procurar os profissionais que já lidam com isso para poder você instituir as regras daquele plano. Né? Fica esse insight. Perfeito. Então, a anulação de cláusula, Beleza. ela só precisa ser aprovada. E como provar a anulação de cláusula? Aí é que é a dificuldade destas demandas, tá bom? Para você provar que houve uma anulação de cláusula, você tem que ter o estatuto e o regulamento do antigo plano, e você precisa ter o estatuto e o regulamento do novo plano. Aí você tem que ler todo esse estatuto, todo esse regulamento, fazer um estudo novo e perceber qual foi a cláusula que foi anulada e que trazia benefícios aos antigos segurados, tá bom? Agora, entendam, a migração lesiva, ela é nula quando ela anula a cláusula. E quem é que vai ser beneficiado disso? É quem se sujeitou à migração lesiva. Importa dizer, a migração de um plano, ela tem uma razão jurídica legítima de acontecer, tá bom? Ninguém está dizendo aqui que a migração, que a criação de novas regras não possam surgir. O que não pode é pegar o segurado que está filiado no plano antigo e obrigá-lo a ir para um plano que vai lhe causar prejuízo. Se demonstrado o prejuízo, a anulação de cláusula, segundo o repetitivo do STJ, essa migração ela é nula. É nula, não tem validade jurídica. E isso aqui é um tema repetitivo. Aplica-se a tese. A nossa primeira tese foi dada para vocês. Perfeito. Tá? Agora nós vamos para a... Só fechando. Ainda quer botar mais uma? Só o detalhe. Ele ainda vai entregar mais. É o outro. Não era para ele entregar mais, era para poder ficar ali, pro povo estudar. Só. Eu vou dar para vocês o que foi que anulou no antigo plano da Valia para o Vale Mais. É facinho de saber, aí, gente. Anotem aí, ó. Podem anotar aí no papel. Anulou duas coisas que geraram uma anulação lá que causaram prejuízo para ele. Primeiro, foi a forma de divisão do superávit, né? Essa forma porque no antigo plano, os benefícios eram concedidos de acordo com as regras da Previdência Social do regime geral da Previdência Social. É dizer, se você se aposenta no INSS com um teto, você teria direito a ter uma aposentadoria com um teto lá no regime da Previdência, em que pese ser chamado de complementar, mas teria benefícios equiparados. Isso estava lá na cláusula daquele antigo estatuto. Foi por isso que eles precisaram fazer essa reforma, porque senão ia quebrar, né, aquele plano lá. E a outra cláusula que foi anulada foi a do abono anual. E o que é o abono anual? O abono anual nada mais é que uma divisão de participação de lucros do superávit, né? Quando esse superávit batia suas metas com o recolhimento das arrecadações, tanto da empresa quanto dos segurados, esse superávit ele acaba sendo dividido com os próprios beneficiários da aposentadoria complementar ou pensionistas, né, que estão recebendo esse benefício. Então, é uma espécie de PLR, eles recebem um abono anual. Como foi anulado a cláusula do abono anual e foi diminuído o aproveitamento do superávit, eu utilizei justamente essa cláusula que foi anulada para poder entrar com essas ações de revisão. Ó, tô dizendo aí para vocês. Tivemos uma decisão favorável, tá? Aqui, essa decisão, em que pese eu ter iniciado a demanda na Justiça Federal, por conta da legitimidade da Previc, como a gente já conversou aqui, que deveria ter fiscalizado, contudo, houve um declínio de competência, o juiz pediu para tirar a Previc, o juiz federal, essa ação foi para estadual e lá na estadual tivemos um julgamento que foi favorável da primeira instância. O processo ainda corre, mas tivemos a tutela de urgência lá, foi reconhecida, tanto para anular a migração, para que os reajustes acontecessem com a base na regra antiga do benefício e também o pagamento do abono anual. Do abono anual que pudesse ser pago. Eu falei para vocês, eu disse ele ia entregar tudo. Ele abriu a caixa. Abriu a caixa de ouro. Tá vendo?
É isso Vamos aí, passar turma. Vamos para lá pra segunda a tese. segunda tese. Porque Pronto. o tempo voa. O tempo voa, pessoal. Se deixar, a gente vai falar aqui horas e horas. É isso aí. Mas aí o tempo voa. A gente ainda tem mais 2 teses. Vamos lá. A segunda tese, doutor Geraldo, que ele vai trazer para vocês, é a tese da não limitação dos salários de contribuição ao teto na fase de cálculo. Vocês vão entender sobre isso, porque agora eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Doutor Geraldo, explica pra gente o que se trata essa tese, por que veio isso e como é que é aplicável. Perfeito. Turma, essa tese, ela surgiu de uma curiosidade que eu tive, né? Quando nós estudamos o direito previdenciário, nós estudamos acerca da fonte prévia do custeio. Não há benefício, a Constituição prevê que não podem existir benefícios sem a fonte prévia do custeio. É um princípio no direito previdenciário. Tá lá na lei. Tá lá na lei. Só que essa fonte prévia de custeio, ela varia... E na Constituição. Tá na Constituição, isso. Essa fonte prévia de custeio, ela varia de acordo com a natureza da filiação do segurado, tá? Então, vamos lá. De onde vem a fonte prévia do custeio do contribuinte individual? Vem de suas próprias contribuições. De onde vem a fonte prévia do custeio do empregado? Ela vem de dupla fonte. Ela vem de uma cota que é descontada do empregado. Essa cota, ela é limitada ao teto do INSS, tá ok? O INSS, o empregador, ao recolher, ainda que essa pessoa receba um salário que é acima do teto do INSS, ao recolher, o recolhimento deve se limitar ao teto do INSS. Mas há uma segunda cota de financiamento dos benefícios previdenciários do segurado empregado, qual seja a cota patronal. E a cota patronal, pessoal, ela não tem limitação ao teto do INSS. Importa dizer, se o cidadão ganha R$50 mil na hora do empregador fazer o pagamento o empregador fizer o pagamento da fonte do custeio do empregador, né, da cota do empregador for paga, essa cota ela não vai ser limitada ao teto. E aí começou a surgir uma curiosidade em mim. É porque quando eu comecei a fazer um estudo acerca da Constituição, de como se dá o financiamento de benefícios previdenciários, eu fui lá para o artigo, eu fiz um estudo, na verdade, de um livro, de um grande autor, é um procurador federal do INSS, é o Hermes Arraes. E o Hermes Arraes, ele é muito voltado, pessoal, para essa parte do cálculo, previdenciário, né, de benefícios previdenciários. Suas obras são assim, de uma leitura maravilhosa, vale a pena a leitura, recomendo, né? Se ele estiver me ouvindo, um grande abraço, professor. Mas assim, foi da leitura de sua obra, né, que me surgiu a curiosidade. E aí, lá no artigo 201... Eu vou aproveitar aqui e deixar o convite para ele participar do nosso podcast. Vou entrar em contato, viu? É isso aí. Então, quando a gente vai lá para o artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal, nós vamos ver que existe uma regra constitucional que diz que todo salário de contribuição deve ser revertido em benefícios previdenciários. E aí, doutor Osmar, o que foi que me ocorreu? Foi a seguinte pergunta: a cota do empregador está indo para onde, meu amigo? Porque a do empregado nós sabemos que é aquela que nós utilizamos para fazer o cálculo do benefício. Na hora que o PBC, o período base de cálculo, é gerado na carta de um empregado, nós percebemos que ele é de julho de 94 até a data do requerimento do benefício, da aposentadoria, e vai ser limitado. Ainda que ele ganhe acima do teto, vai haver uma limitação do salário de contribuição que é pago ao teto, porque é assim que manda o artigo 135 da Lei 8.213. Contudo, ele vai pegar as aplicações, dependendo do tempo que ele vai ter, se já tinha direito adquirido ou não, né? Que é importante a gente ver. Se tinha o direito adquirido, aí ele entra numa regra, pode ser que ele tenha já aquele direito adquirido, mas ele queira entrar noutra regra, por exemplo, após a reforma do artigo da Emenda Constitucional 103 de 2019, né, que foi aquela última grande reforma, ele tinha gente que tinha o direito adquirido uma regra antiga, mas também ele não se aposentou e teve depois, ele pode também escolher, fica a critério, essa escolha fica a critério do segurado. Então o segurado aqui ele pode escolher qual é o mais vantajoso. E muitas das vezes o INSS escolhe por você e erra.
e coloca um valor menor. Então, vale muito a pena você, segurado, aí verificar se o seu benefício previdenciário utilizou a melhor regra de cálculo. E aí você pode pedir a revisão do seu benefício. Essa revisão do benefício, ela pode se dar dentro de 10 anos, tá? Então, isso no regime geral de previdência. Você que aí que é servidor público, que tem um regime próprio de previdência, são apenas 5 anos. Então, prestem muito atenção aos prazos para você fazer essa revisão. Então, dentro ainda desse prazo, você pode muito bem pedir uma revisão ao INSS, tá? Perfeito, isso mesmo. Então, a gente tem no artigo 201, parágrafo 11, uma determinação constitucional de que essas parcelas previdenciárias que são pagas tanto pelo empregado como pelo empregador, que é a sua fonte prévia de custeio de seus benefícios, deve repercutir em benefícios previdenciários. E aí eu comecei a estudar a legislação de custeio para ver para onde estava indo a cota patronal. E a resposta para essa pergunta eu fui encontrar em um estudo em que a gente sobre a aposentadoria especial. Quando você estuda a aposentadoria especial, você descobre lá que aquele percentual FAT 1, 2 e 3%, que é o fator acidente de trabalho, ele é cobrado da cota patronal. Incide lá, aumenta o custo das empresas por aquele empregado. E ele vai influenciar se tem muito acidente ou se não tem. Tem o outro que é o SAT, que também se tem a exposição ou não a algum agente nocivo, uma insalubridade, um agente físico, químico, biológico, uma periculosidade, tudo isso vai influenciar. E aí, muitas das vezes, né, doutor Geraldo, a empresa quer fugir daquela tributação. Sim. E acaba não informando e lesando. Sem dúvida. Lesando o empregado, público. Lesando o segurado, que no futuro... E a própria União, né? Que a própria União. Deixa de arrecadação de tributos. Perfeito. E aí, no futuro, quando ele vai tentar fazer lá o pedido de aposentadoria especial, ou para conversão desse tempo especial em um tempo comum que aumenta, né? Até antes da última grande reforma, aumentava, né? Para 1.4, 1.2, 1.6, vai depender de cada caso. Ele trazia esse aumento no tempo... Tá? Que vamos chamar aqui num tempo ficto, né? Que na verdade não é nem aquele tempo ficto, mas ele aumenta o teu tempo e faz você se aposentar antes. Você ter um direito um benefício, ali. Né, doutor? Por quê? Porque ele já estava exposto àquele agente nocivo, àquela situação periculosa em que a Constituição, o direito trabalhista, ele quer tirar aquele empregado daquela exposição do agente nocivo o mais cedo, porque ele prejudica a sua saúde. E por ele ser prejudicial à sua saúde, ele tem um direito ali a se aposentar antes. E muitas das vezes, você esbarra ali naquela prova. E aí, feito esse estudo, o doutor Geraldo vai contar para vocês aqui o que ele trouxe para essa tese. Perfeito. Então, turma, havia então uma necessidade de saber de que forma a cota patronal estava sendo utilizada para conferir benefícios previdenciários. E a única resposta que nós encontramos na legislação é o percentual de 1%, 2% ou 3%, né, dessa parcela previdenciária que é paga, destinada ao financiamento das aposentadorias especiais. Então, a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: 3%, né? Então, 100 menos 3%. Para onde é que estão indo 97% da cota patronal? Está sendo revertido em que benefício? Uma vez que, pela fonte prévia de custeio, todo o salário deve ser revertido em benefício previdenciário. Então eu percebi que 97% desta cota patronal não estava sendo utilizada para o benefício previdenciário do segurado, porque é dele o financiamento. A fonte prévia de custeio é do segurado e não de uma outra categoria. E aí comecei então a discutir, a ver a interpretação dada para a Lei 8.213. E isso você tem que fazer um estudo sistemático, tá, gente? Porque a Lei 8.213, ela tem dois momentos. Ela tem um momento do antigo regime e tem um momento do novo regime, né? No antigo regime, você tinha alguns conceitos técnicos que hoje não são mais utilizados, como o conceito de maior valor teto e menor valor teto. Menor valor e maior valor teto. Esses conceitos não se aplicam mais, porque isso não existe. Esse era do antigo regime, né? Hoje não se aplicam mais. Contudo, houve um julgado no STJ que também me chamou muita atenção. E eu dou de novo aquele gancho. A tese não se cria,
a tese se desenvolve, né? E eu fui atrás de precedentes do STJ tratando dessa matéria. Até que eu encontrei um trecho de um julgado que diz assim, ó, já afirmou o STJ que o artigo 136, que trata do menor valor e o maior valor teto, o artigo 136 da Lei 8.213 não interfere em qualquer determinação do artigo 29 do mesmo diploma legal por versarem sobre questões diversas, enquanto aquele ordena a exclusão do valor teto do salário de contribuição para um determinado cálculo, este estipula limite máximo para o próprio salário de benefício. E aí, se você for estudar esse julgado, você vai perceber que a ministra, né, que proferiu esse voto, que foi a ministra Maria Tereza de Assis Moura, ela chega a dizer, ela fala sobre o momento em que essa limitação deve acontecer. E ela diz que essa limitação, portanto, ela ocorre em momentos distintos, a limitação do salário de contribuição. E aí, eu, por curiosidade, botei lá no Google, porque você sabe que quando a gente vai precisar de jurisprudência, dou a dica aqui para você aí que é operador do direito, antes de usar o Jus Brasil, antes de usar qualquer outra ferramenta, use o Google, tá bom, gente? Não tem segredo. Ó, doutor Geraldo, Jus Brasil nos enxergue também, viu? É verdade. Eu usava muito na época que eu estava lá na Justiça, era a consulta unificada do STJ, né? Que é o CJF, consulta unificada do CJF. Aí lá você escolhe quais são os tribunais federais e procura pesar os instrumentos. Hoje, gente, assim... Tem uma gama vasta de sistemas que você pode fazer eu sou muito transparente com quem o estagiário está no meu escritório e diz assim, meu amigo, use primeiro o Google, depois você pesquisa em qualquer outro lugar, mas o Google, claro, você tem que saber o que vai filtrar ali na pesquisa. É porque nem tudo também da internet ele tá lá, tem muito lixo. Tem que tomar cuidado. Tem muito lixo aí no meio disso. Que aí vai para qualquer coisa. Consultem os sites Você oficiais. vai lá no site oficial, pegou lá, Perfeito. vai lá no site oficial, confirma a jurisprudência. Essa é uma forma, mais uma dica de ouro do podcast Café Previdenciário SLZ, que é fazer a consulta, a confirmação da busca da jurisprudência. Perfeito. E aí, para fechar a nossa segunda tese, vou dizer então aqui para vocês aonde foi que eu encontrei o julgado que serviu de base para que eu pudesse desenvolver essa tese. Você escreve no Google, tá, pessoal? Assim, ó. Não se deve limitar o salário de contribuição ao teto na fase de cálculo. E escreva depois CJF, Conselho da Justiça Federal. Vai a primeira página que abrir ali, você abre e você vai consultar. É um julgado que eu, inclusive, utilizo nessas ações revisionais que proponho aqui na origem. E lá eu boto até o print, né, extraído do site do CJF. Ao tempo que desenvolvi a tese, aí eu até conversei com o professor Frederico Amado sobre ela. Aí ele disse, isso tá no site do Conselho Geral de Citar. Ele disse, rapaz, eu não acredito. Ele disse, porque a gente ficou discutindo sobre a aplicação ou não dessa tese. E tivemos nossos embates, isso é natural, né? Todo operador de direito gosta de conversar sobre se vai dar certo ou não vai dar certo. Enfim. E é isso que nos leva à construção. A evolução dessas teses, desses conceitos jurídicos, você está aí discutindo nos grupos, sentado às mesas dos juristas. Perfeito. Né? Aqui no nosso podcast também. Perfeito. No julgado, pessoal, lá que vocês vão consultar, que é esse da TNU, que está sendo julgado lá na consulta pública do Conselho Legislativo, você vai observar que essa tese ela tem uma questão lá peculiar, tá? É que essa não limitação é em relação à atualização da correção monetária e do juro sobre o salário, a correção monetária sobre o salário de contribuição e não sobre a sua base de cálculo. Contudo, eu me agarro nesse precedente, invoco o 201 parágrafo 11 da Constituição, dizendo que todo salário de contribuição deve ser revertido em benefício previdenciário e faço, então, portanto, o pedido de que seja decretada a inconstitucionalidade do artigo 135 da Lei 8.213. Você pode fazer o pedido disso, viu, Pedro? Você se agarra na Constituição e diz, ó, a Constituição está dizendo que todo salário deve ser revertido em benefício. O 135 está ofendendo, porque está mandando limitar. E para onde é que vai o salário de contribuição? Então, eu discuto a constitucionalidade de forma não... Porque tem que ser não concentrado, porque a gente não é advogado de partido, né, doutor Osmar? Viu, doutor Geraldo? Fazemos o pedido no bojo do processo e aí nós pedimos para que seja reconhecido, portanto, o direito à revisão, levando o salário de contribuição cheio. Aí, gente, se você tiver um provimento favorável disso, imagina como isso repercute no salário de benefício. É gigante. Isso que eu vou trazer aqui para você. Você pode advogado,
advogada. Presta atenção que o homem vai resumir a entrega da caixa de ouro aberta pra você. Diga lá, doutor Geraldo, só pra eles ficarem com aquele gostinho, dizer assim, cara, eu vou atrás, gostei dessa tese. Perfeito. Então ela traz assim, ó, no ponto-chave é reduzir o valor. É isso? Isso. O ponto-chave dessa tese é que você tem que pegar, claro, o segurado que vai ter direito a isso são aqueles que têm salários de contribuição acima do teto. E aí você vai pedir nessa revisão, com base nesse precedente que eu acabei de citar aqui, que você vai encontrar lá no Google, faz uma interpretação constitucional do artigo 135, pedindo pela sua decretação da inconstitucionalidade de forma não concentrada, para que você possa aproveitar cheio o salário de contribuição e conceder, portanto, um melhor benefício ao segurado. Essa é a dica dessa tese, e que nós temos um julgado favorável pela turma recursal da nossa seção judiciária do Maranhão, que acolheu esse pedido à unanimidade. Olha que legal. Foi Olha só, você já unânime consegue pegar aí. Muito bem. Tá bom? E antes de a gente entrar na terceira tese, eu quero deixar aqui aquela dica de ouro para você. Vai acontecer nos dias 27 e 28 de junho o primeiro encontro da Advocacia Previdenciária da Ilha. Tá aqui para vocês na tela o Instagram, que é o ADV Previdenciária da Ilha. Vocês vão seguir. Também vou deixar aqui na tela o link de inscrição, QR Code, para vocês já se inscreverem, porque corre. As vagas estão acabando e lá vão ter nomes de peso. Vão ter a doutora Jane, vai ter o doutor Cleiton, aquele juiz famoso que vocês gostam de ver lá na internet. Ele vai estar lá no Congresso, no primeiro encontro da Advocacia Previdenciária da Ilha. Então, se inscreve, tá? Eu vou estar lá, o doutor Geraldo vai estar lá e a gente vai estar com vocês também. E vamos ter novidades. Os palestrantes, que são diversos, vocês podem acompanhar lá no Instagram. Eles também estarão no nosso podcast. Nós vamos fazer o podcast também com os palestrantes deste evento. Então, não deixa de se inscrever. Corre porque está em promoção, tá? Nesse último final de semana já tivemos uma promoção e corre lá porque tem uma nova promoção para você aí. E o preço está se elevando, porque os lotes estão acabando, né, doutor Geraldo? Está acabando, pessoal. Não percam, viu? É uma oportunidade única. Vai ser um grande encontro. Além de aprender lá mais sobre o direito previdenciário, você tem que ficar atento, que é ali que você vai conhecer várias pessoas que estão atuando no mesmo nicho que o seu. E você vai ter a oportunidade de interagir, fazer parcerias, não é, doutor Osmar? O network, é o que eu sempre falo. Ele vale muito. Então, muitas das vezes, é aquilo que eu falei no programa passado. Aquela conversa que você teve, aquele segundo, aquela situação que você teve, que você conversou com o seu coleguinha do lado, você conversou com o cara que tá lá, com o advogado, o estudante, o palestrante, né, que você tirou um tempinho lá, conseguiu falar com ele, ele te trouxe aquele insight que vai fazer você mudar a sua forma de visão e de pensar. Então, vale muito a pena, se profissionalize, estude e participe do congresso, tá, da Advocacia Previdenciária da Ilha. Dias 27 e 28 de junho, tá bom? Então, e agora, depois que você já se inscreveu lá no Congresso da Ilha, você vai agora descobrir qual é a terceira tese. Eu vou falar aqui para vocês. Tese da retroação da DIC. Eita, essa tese é bacana. E a alternância da base de cálculo. Isso serve muito para o planejamento previdenciário. Isso tem um impacto muito grande. E eu, como um bom curioso, e vocês também, não podem deixar de aprender um pouquinho mais com o nosso querido Dr. Geraldo Silva. Dr. Geraldo Silva. Explique pra gente o que é essa DIC pra quem não sabe. Não é a dona Dica, não. Mas fica a dica, tá? Sem então, dúvida. Tese da retroação da DIC e a alternância da base de cálculo. Olha, ó, vai ter aqui, ó, din-din. Vamos falar de din-din. Vai sim, pessoal. Nos conte um pouquinho mais sobre isso. Fale sobre o que é DIC, o que é essa retroação e como que vai ser aplicado essa tese, que eu acho que essa tese é o ponto alto desse programa. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. E sempre como tem aquela situação de que o melhor se deixa pro final, é isso aí. Esse é o melhor. Esse é o porque melhor. Eu gosto dessa tese. É isso aí. Eu gosto dessa tese. Vamos lá. Turma, vejam só. DIC, né? É uma abreviação, isso é muito comum no direito previdenciário, né? RMI, DER, DIB,
nós temos a retroação da DIC. A DIC nada mais é que data de início das contribuições, tá bom? Então veja só, a retroação da DIC, notadamente, diz respeito à indenização de parcelas previdenciárias alcançadas pela decadência, tá? Agora, não confunda alhos com bugalhos, né? Porque o pessoal fala decadência 10 anos. Não. A decadência que eu estou falando aqui é a decadência contributiva. E qual é o período de decadência contributiva? É de apenas 5 anos. Então, se você tem um cliente que é um contribuinte individual, quem são os contribuintes individuais, pessoal? Então, ó, vou fazer vocês pensarem melhor em dinheiro. Médicos que ganham bem, engenheiros que ganham bem. Você tem Doutor Geraldo, tá só falando quem ganha bem. Né? Gente que tem, não, mas que recebe uma boa grana. Até aquela pessoa lá, o autônomo, né? Que o pessoal gosta de falar autônomo, que na verdade essa expressão ela não é mais hoje ali. Hoje é usada no popular. Mas você que tem renda vindo do trabalho e de forma individual, aquele vendedor de rua, ele é um contribuinte individual. Perfeito. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Se você tem uma repercussão financeira, se você tem salários de contribuição, ok? E você pode contribuir para a Previdência, como o doutor Osmar bem falou, de forma autônoma, tá ok? Você é um profissional liberal, você pode ser até dono de um negócio, você pode ser dono de um camelô, dono de uma venda ambulante, você pode ser um vendedor externo, né? E você tem boas contribuições vertidas para o INSS. Você sempre paga, portanto, ali no teto, acima do salário mínimo, paga um valor mais alto. Tem valores mais altos. Essa tese é para você. Perfeito. Essa tese é para você. É isso aí. E você tem um período contributivo que você deixou de indenizar. Passou, então, mais de 5 anos. Mas você tem a prova da atividade, tá, pessoal? Por que eu falei aqui de médicos e engenheiros no início? É porque, notadamente, esses são profissionais liberais, mais facilmente reconhecidos, né, no nosso meio. Mas como o doutor Osmar bem falou, qualquer empresário, qualquer pessoa que seja autônomo, qualquer pessoa que tenha uma atividade remunerada. Tenha um trabalho em que ela tenha a remuneração. Uma e ele, então, ele é obrigatório, trabalho. porque a lei fala, você é obrigatório a contribuir com o INSS, você é obrigatório a contribuir com a Previdência. Então não é uma faculdade ali para você, é uma obrigação. Só que ainda sendo obrigado, você deixou de contribuir. E aí né? é para você que não pagou para trás. Isso. Aqueles anos que você ficou sem contribuir é que essa tese vai ser aplicada. Perfeito. O artigo 42A da Lei 8.212 de 1991, ela regula essa matéria em 2 incisos, tá bom? Inciso 1º, inciso 2º. E lá no inciso 1º vai estar falando do segurado do regime geral da Previdência Social, que queira arrecadar esse período que deixou de contribuir, que já foi alcançado para decadência, mais de 5 anos. Esse segurado, quando ele vai indenizar, doutor Osmar, ele tem que pagar caro. Por quê? Ele não está sempre recolhendo no teto do INSS. Em razão dele estar sempre recolhendo no teto do INSS, o salário de benefício dele, apurado, é um salário de benefício alto. E acaba que quando ele quer pagar a parcela que foi alcançada pela decadência, segundo a legislação, ele vai ter que pagar no valor do salário de benefício apurado hoje. Então ele pega... Para você entender, a contribuição aí acima de salário mínimo, porque a gente tem as alíquotas, né, doutor Geraldo? Perfeito. Então a gente tem a alíquota normal, que é 20% para os contribuintes individuais e para os contribuintes facultativos. Nós temos uma alíquota reduzida, que veio por uma lei complementar, em que ela reduz para 11%. E nós temos uma outra alíquota que é de 5%, que ela vai ser geralmente o que eu falo. É para quem está lá no MEI, microempreendedor individual, que é de 5%, e para o facultativo baixa renda. Então ele tem essa alíquota reduzida. Mas o normal, para você entender que está aí, é 20%. Então você contribui 20% do salário, sobre o salário mínimo até o teto da Previdência. Que hoje, em 2025, ele está ali acima de R$8.000. Acima de 8 mil. Ali em torno de 8.130 e poucos reais, alguma coisa, se eu não estiver bem enganado. Porque, olha, todo ano muda e a gente tem que gravar aquele valor. Então eu não gravei ainda. Perfeito. Mas é fácil você encontrar, tá? Então é acima de R$8.000 esse ano, o valor máximo do teto, tá? Perfeito. E aí é isso. Então é para quem tá lá pagando, né, doutor Geraldo? Isso. São pessoas que contribuíram, pessoal, com valores altos, tá bom? Então essa tese ela vai beneficiar aqueles que tiveram salários de contribuição
quase próximo do teto, pagaram valores altos, tá bom? Se você pagou esses valores altos e você quer indenizar um período alcançado pela decadência, notadamente, segundo a legislação de custeio, você vai ter que pagar caro por cada mês. Aí como é que diz a lei? A lei, ela obriga ele a pagar na média do salário de contribuição atual. Então, se esse período foi alcançado pela decadência, vamos colocar aqui o exemplo clássico que eu dei no início, que é o médico ou o engenheiro, né? Ele vai querer alcançar aquele período lá em que ele tem as ARTs, que ele comprova... Ele já exercia atividade, isso, ele mas prova, ele não pagou o INSS. Mas ele não pagou. Ele tem as ARTs que mostram que ele exerceu a construção civil. Né? Ele foi engenheiro de construção civil e ele prova que fez. Ou ele era médico e prova que era médico, mas deixou de contribuir. Ele estava lá naqueles contratos em que havia um recolhimento e lá ele acabou não fazendo. Não fez o pagamento, justamente. Então é para você, não recolheu. Se ele for indenizar esse período agora, ele vai ter que pagar um valor muito alto por cada mês, segundo a legislação, porque é a média atual do salário de benefício. Então ele, notadamente, vai ter que pagar por cada mês algo acima de R$1.000 por mês. E aí ele diz, poxa, se eu quiser pagar, então se eu estiver faltando para mim 5 anos ou 3 anos para eu para uma regra de transição mais favorável, eu vou ter que pagar um absurdo. Né? E isso vem ainda com correção monetária e juros. Né? Que claro que vai ser limitado a 50% do salário do benefício, contudo, vai ser caro. E se você for ver a conta dessas pessoas, quando elas nos procuram no escritório, é uma guia de GPS que foi emitida de R$200 mil. E ele não tem aquele recurso. E aí, de onde é que surgiu essa tese? Então, para eu entender, né? Então, ele vai pegar a média de todo o período contributivo de julho de 94 até agora. Então, ele vai pegar... É aquela situação, pessoal, que é assim, ó. Eu tento explicar de forma fácil para quando a gente vai falar sobre esse assunto. Então, você vai pegar todas as contribuições que você jogou dentro daquela caixa de dinheiro do INSS e aí você coloca toda ela. E aí você vai pegar essa quantidade de contribuições e vai dividir ela e vai tirar a média. Então você sabe que ao longo dos anos em que você vai contribuindo, e geralmente o que acontece na vida? Você começa contribuindo mais baixo e ao longo do tempo você vai melhorando o seu salário, melhorando a sua atividade, a sua remuneração, vai contribuindo mais. E aí você vai chegando com uma contribuição que vai chegar lá, vamos dizer, no teto da Previdência, ou muito próximo, com valores bem mais altos. E aí, chegou lá no final, perto de você se aposentar, você vai pegar e vai dizer, eita, procurei doutor Geraldo, e doutor Geraldo vai dizer assim, rapaz, tu não trabalhou aqui atrás não? Trabalhei. Tu não contribuiu por quê? Ele disse, eu não sabia, eu esqueci. E aí ele vai pegar e vai trazer lá, então vamos calcular aqui, vai tirar a média, e o que o INSS faz? Ele pega dessa média que você vai tirar, ele vai tirar daquele valor, e aí aquela média tirada daquele valor é que ele vai dizer assim, pague sobre este valor, perfeito, incidindo juros e multa. Perfeito. É muito caro. É essa a tese. É muito caro. E aí, em vez dele pagar com o valor que ele ganhava na época... vamos chegar lá. Aí a questão é a seguinte... Vou deixar essa cereja do bolo para o doutor Geraldo, que é o cara do negócio aqui, falar. Aí o que acontece, turma? Vejam só. Esse segurado, ele tem um salário de benefício no teto, tá bom? Ele está contribuindo sempre no teto. Ele tem um salário de benefício no teto. Mas quando ele vai se aposentar, vai pedir aposentadoria lá no cálculo, vem um benefício baixo para ele. Por que vem baixo o benefício? Porque o coeficiente de aproveitamento do salário de benefício é baixo. É baixo por quê? Porque o tempo de contribuição dele foi ínfimo, foi pequeno. E ele precisava majorar o tempo de contribuição. Qual é a forma de majorar? Pagando parcelas alcançadas pela decadência. Contudo, na hora de pagar a parcela alcançada pela decadência, ele não vai pagar no valor do benefício, não, que vai ser gerado, é no valor do salário de benefício que é no teto. Então ele vai ter que pagar mais de R$1.000 por cada mês. E aí o que foi que me aconteceu? Quando me sentaram, o primeiro que sentou na minha mesa foi um delegado da Polícia Civil, que ele estava no inciso 2º. Ele queria reconhecer o tempo de advogado como contribuinte individual para poder antecipar a aposentadoria, porque isso aqui serve também para servidores, viu, pessoal? Não é só para quem está no regime geral. O servidor, seja da União, dos estados, dos municípios, está no regime próprio, quer aproveitar esse tempo lá de trás, fazer um recolhimento com atraso, né, alcançado já pela decadência, que é a chamada retroação da DIC, mas quer indenizar e o valor da indenização é muito alto que é cobrado. Hoje eu vou calcular aqui, ó. Para fazer a contagem recíproca é altíssimo, porque vai ter que ser limitado também ao teto do INSS, porque o subsídio do delegado ultrapassa o teto, então ele vai ter que pagar por mês esse valor. Hoje eu calculei aqui, ó, sobre 8.130 aqui que eu botei aqui, 20% Perfeito. Daquele valor dá mais de R$1.600. R$1.600 por mês. E você coloca o quê?
Juros e multa. Juros ainda vai aumentar. Aí ainda aumenta. Mais. Isso, então o valor... E aí é cada mês que ficou sem pagar, né, doutor? Isso, cada mês, esse valor aí. Então, quando o cliente chega com a guia, ele chega com uma guia de 200 mil, dizendo que tem que pagar aquilo. Eu disse, doutor, tem como diminuir esse valor aqui? E aí é que está a tese que nós desenvolvemos. Veja só, como eu disse, eu não criei a tese, eu desenvolvi. Por que eu desenvolvi? Isso aqui, gente, é uma matéria batida que tem lá no STJ que afasta a cobrança de multa e juros dessa correção monetária da parcela já alcançada pela decadência. E esse julgamento, você vai encontrar ele repetido em inúmeros julgados, porque é uma posição sólida do STJ. Numa pequena ementa aqui que eu estou lendo, eu vou ler aqui um mandado de segurança, indenização substitutiva das contribuições previdenciárias, juros moratórios e multa. O que é que diz foi instituído a multa e os juros pela medida provisória 1523 de 96. E ela diz assim, é indevida a ementa do julgado, é indevida a exigência de juros moratórios e multas sobre o valor da indenização substitutiva de contribuições previdenciárias relativamente ao período de tempo de serviço anterior à medida provisória. Então, vou aqui rapidamente, de forma bem resumida, falar para você. Tempo aí de corte. Né? Qual é o momento em que se afasta a multa e os juros se o período que você quer arrecadar é anterior à vigência da medida provisória que instituiu a multa e os juros, que ela é de 1996. Então, esse período, para poder afastar a multa e os juros, tem que ser anterior a 96. E aí foi que me despertou a curiosidade. Eu disse, ora, se está se afastando, se o STJ está afastando a multa e os juros aplicando o princípio do tempus regi actum do direito previdenciário para poder calcular aquela parcela anterior a 96, por que a gente não pede, então, para afastar a base de cálculo? Porque que não seja da média. Que não seja da média. Porque quem instituiu a média, pessoal, aí eu vou dizer para vocês, eu pedi demais e ganhei uma parte do meu pedido. Porque quando você entra na Lei 8.213 e 212 e você vai no artigo 45A, se você for ler a redação do 45A, você vai ver que quem instituiu aquela redação foi uma lei complementar que atualizou a redação de 2008, salvo engano. E aí eu achava que tudo que estava antes de 2008 não tinha essa base de cálculo. E o meu pedido, portanto, era que todo mundo que tivesse a parcela previdenciária anterior à vigência da lei complementar poderia, portanto, pedir na base de um salário mínimo. Mas aí eu não ganhei tudo que eu pedi, tá bom? Eu pedi isso porque essa foi a interpretação que eu fiz. Sim. Quando o pedir não custa nada. Pedir não custa nada. Quando o douto julgador pediu o meu pedido, ele entendeu o raciocínio que eu tinha empreendido, mas ele disse assim, ele fez um estudo mais aprofundado na legislação no tempo. E aí ele foi verificando. Só que o advogado, eu que estava atuando como advogado, eu havia me equivocado. Não foi a lei complementar quem instituiu aquela redação. Quem instituiu aquela redação foi a Lei 9.032 de 1995. Então, da forma, veja só, os juros têm que ser afastados antes de 96, porque foi a medida provisória que instituiu. E a base de cálculo? Se você quiser arrecadar período anterior a 1995, não vai ser a apuração da média, vai ser o salário mínimo vigente da época. E olha que legal, gente, não está antes de 96, sem juros e sem multa. E colocando aí, então, o segurado, você que está ali para se aposentar, ou até mesmo, pode aplicar essa tese para quem já está aposentado? Essa que é a deixa, que é a tese que foi firmada agora, que esse seria o nosso caso de polícia. Se o Kevin estivesse aqui, ele ia botar o caso de polícia. É porque essa tese do Supremo que foi afetada agora recentemente, que é o 13... Qual é, doutor Osmar? Acho que é 1370. 1370 do STF. Perfeito. 1370. Tema 1370 do STF. Pronto. Essa pergunta que eu tô fazendo é porque vocês já interagiram com a gente lá no nosso Instagram e eu deixei uma caixinha de perguntas lá, que a gente vai começar a deixar sempre uma caixinha de perguntas antes dos nossos convidados virem para fazer aqui esse nosso bate-papo. E aí, uma das perguntas foi essa, doutor Geraldo, se serve para alguém que já está aposentado. É para ele a tese, pessoal. Isso é porque, gente, anotem aí a deixa. É o tema que eu e o doutor Osmar, eu na verdade conversei com ele durante essa semana, disse, doutor Osmar, olha que coisa super interessante. O Supremo, este mês, né, de março, afetou e mandou suspender em âmbito nacional o tema 1370 do STF,
que diz, e lá fala sobre complementação de contribuições, mas aquilo ali é uma terminologia equivocada, tá? Do Supremo, foi errado, a terminologia não é complementação, pessoal. É o pagamento de indenizações. Indenizações para saber se ele serve, se ele não. Se ele vai servir para as regras de transição. Então é isso, porque ele não está complementando uma parcela. Se fosse complementando, teria que ter uma parcela paga. Ele ia apenas acrescer o valor. Então não é complementação. Tranquilo, que aí é outra forma. É outra coisa, isso. Aqui, o que a gente está falando é indenizar um período que você adicional que você não pagou. E esse tema trata justamente disso. E olha que legal, pessoal, uma novidade que eu queria deixar aqui para vocês. A situação do julgamento está lá para dirimir unicamente uma coisa. Agora, o estágio em que esse processo se encontra é apenas para dirimir se os efeitos financeiros serão da concessão da aposentadoria ou se será do efetivo pagamento. É o que argui o STJ nessa... O STF lá nessa afetação, né? Isso, é isso que vai... A gente superou nesse processo essa questão de que o direito existe. A revisão ela é devida, tá, pessoal? Indenizou, tem direito sim a poder ter as regras de transição. O que está sendo debatido agora, que é o que está afetado, que está suspenso, é apenas dizer se os efeitos financeiros vão ser da citação de quando houve o pagamento, efetivo pagamento ou não. É, justamente. Essa é a discussão da data da aposentadoria. E aqui você, mais um ponto de dica de ouro, aquela dica de ouro que eu gosto de dar, tá? Que se o caso que você tem aí, ele for diferente deste apresentado, você não vai ficar com o seu processo, você tem que falar lá para o juiz, o meu caso é diferente, e aí eu não vou ficar com ele sobrestado até a decisão do STF. Isso serve para todos os outros casos, né, doutor Geraldo? Perfeito, é isso mesmo. Então, turma, vejam aí que essa tese que nós desenvolvemos foi agarrada num precedente do STJ que afasta multa e juros, porque é anterior à instituição da multa e juros pela medida provisória de 96. Então, eu me agarrei no mesmo julgado, mas desta vez para afastar a base de cálculo. E aí, pessoal, o que foi que deu esse processo? Acolhimento no primeiro grau e confirmação pelo TRF Primeira Região. Olha só que maravilha. Essa tese rendeu ouros. Sabe por quê, doutor Osmar? Eu, na época, eu estava no Notório Saber, participando de um debate lá sobre esse assunto, e o juiz palestrante, que era o doutor Lázaro, juiz federal de segunda instância, lá do TRF, inclusive esteve aqui conosco no nosso segundo episódio. Perfeito. Corre lá, você que ainda não viu os episódios anteriores, veja, o doutor João Batista Lázaro, ele está no nosso segundo episódio. É isso aí. E aí ele nos convidou para ministrar uma aula lá no Notório Saber sobre essa tese que foi confirmada pelo TRF Primeira Região, viu? Então olha, temos julgamento favorável aqui, pessoal, sobre essa tese também. Doutor Geraldo. 3 teses aí. 3 teses entregues. Muito bacana. Bacana demais. Você aí que curtiu, gostou, deixa o comentário aqui, tá? Nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Spotify, na Amazon, no Instagram. Nós vamos ficar muito felizes em ter o comentário de vocês, deixa o like, compartilha com alguém que precisa saber dessas informações, com os estudantes de direito, com toda a classe jurídica e até mesmo, quem não é da classe jurídica aqui, a gente tem muita audiência, doutor Geraldo, de pessoas que não são do âmbito jurídico. E eles ficam muito felizes e eu tenho todo um feedback aqui dessa repercussão que a gente está trazendo. Nós recebemos. Que a gente tentar trazer aqui esse bate-papo jurídico, que tem às vezes temas complexos, mas da forma que a gente conduz, tá? Doutor Geraldo, eu quero deixar aqui para o doutor trazer suas últimas palavras para que a gente possa encerrar com mais uma chave de ouro o episódio do nosso Café Previdenciário SLZ. Legal. Doutor Osmar, só tenho a agradecer, é uma grande satisfação. O podcast do Café Previdenciário SLZ, ele surgiu como um divisor de águas na minha vida, na sua vida, né? Mudou a nossa forma de ver o direito previdenciário e de interagir com as pessoas que nos cercam, né? A gente poder alcançar pessoas em âmbito nacional, né? Nós não estamos apenas aqui no Maranhão, nós falamos do Maranhão, mas para o Brasil inteiro. O recado que eu deixo aí para você que nos ouve é, em tempos de reforma, se você está se sentindo frustrado porque não conseguiu, aquela tese não deu certo, não esmoreça, não baixe a fronte, acredite em dias melhores, lute por eles, que Deus certamente
haverá de abençoá-lo em tempo certo. E nós vamos deixar para finalizar aqui a nossa passagem bíblica. Logo aqui, ó. Terminou aqui a nossa fala, vai chegar a passagem bíblica do dia para você, tá? Que vai abençoar a sua vida. Não, queridos Podprev, Dr. Geraldo, falou, programa maravilhoso, tá? Dessa vez aqui, eu surpreendi, eu vou contar para vocês. Quando eu trouxe essa ideia aqui, eu disse, Dr. Geraldo, eu já participei do programa só também, que foi muito bom e muito bem visto, viu, Dr. Geraldo? Foi um dos mais vistos aqui do nosso podcast. Da saúde, aposentadoria especial. E agora eu disse assim, chegou a sua vez. O povo tá pedindo. E a voz do povo é a voz de Deus, né? Tem aquele ditado popular. Pronto, chegou. Gente, obrigado por nos assistir em mais um episódio. Até mais. Até o próximo episódio. Toda terça, meio-dia, estamos aqui com vocês. Tá bom? Um grande abraço. Valeu, turma. Um forte abraço.